Ó, Arthur, agora vamos voltar a falar sério e vamos dar uma explicação. Porque não tem nenhuma graça a gente instigar alguém a brincar com arma e você, na minha ótica, é um dos monstros da reportagem investigativa, de repórter no geral. O canal do YouTube do Arthur, e eu não quero desmerecer nenhum repórter, está chegando a 1 milhão de seguidores. O canal no YouTube do repórter Arthur Garcia, ele tem seguidores do Brasil inteiro. É impressionante, é interior de São Paulo, é interior da Bahia. Eu não conheço, não estou desmerecendo, não conheço um outro repórter em Mato Grosso que tem um canal no YouTube com a quantidade de inscritos. Ele está chegando a 1 milhão de seguidores. E no YouTube, para você ter mais de 500 mil... Mais de 500. No YouTube, para você ter 1.000 seguidores, você tem que ser bom no que faz. Boa parte dessas matérias que você vê, elas são postadas no canal do Arthur. Por que eu estou dando essa satisfação? Que ele está segurando... É uma réplica de um fuzil de airsoft. Por que não letal. Deixa bem claro que é uma réplica dessa arma, ela está com a ponteira laranja, que simboliza que não é letal, tá, Pop? Tá. Aqui, pra gente contextualizar, infelizmente, a morte do Tenente Schaefer do BOP. Eu não vou utilizar bom humor e nem brincadeira, porque isso é um papo seríssimo, né? Sério, Pop. Por quê? Ontem aconteceu a audiência, né? A 11ª Vara Criminal Militar, ela acabou ali realizando aquela audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque esse caso que aconteceu em 2017, onde o Schaefer perdeu a vida, ele estava em operação. E de lá para cá, ocorreram algumas oitivas, o Ministério Público interpelou também os acusados, os suspeitos. E aí hoje, é só para a gente simbolizar algumas narrativas da defesa e também dos suspeitos. Por quê? Quando o Schaefer perdeu a vida, antes dele chegar lá, em maio de 2017, houve uma ocorrência. Eles estavam na situação do Novo Cangaço, onde criminosos estavam ali realizando alguns assaltos a banco. E teve uma guarnição que chegou um pouco antes e começou a acompanhar alguns suspeitos. E ali teve uma troca de tiro, onde eles pegaram um suspeito em uma caminhonete. No dia seguinte, acabaram que localizaram esse veículo, não em Peixoto, mas sim em Matupá. Quando o Tenente Schaefer chega, já tinha acontecido a morte de um homem. E a guarnição onde ele estava comandando fez parte da morte desse homem, que diziam ser um suspeito. Só que o Schaefer era um policial padrão 01, ele era 01 em tudo, em todos os cursos, do BOP, do Caveira. Passou em primeiro lugar. Primeiro, era um policial exemplar. E ele era taxado até como legalista. E essa foi uma das falas usadas pelos policiais que estavam no grupamento com ele. Por quê? O Schaefer começou a questionar a morte daquele homem. De que forma ocorreu, como que ocorreu. E aí teve um momento que os 3 que são suspeitos da morte do Schaefer tiveram uma fala nesse sentido. Vem cá, você não acha esse tenente muito legalista? Então, assim, gerou essa suspeita. E aí, Pop, após isso, houve a questão também da forma como ele morreu. Eu trouxe esse fuzil só para dizer porque a balística e também o trabalho que foi feito pela Politec, pela perícia, é exemplar. Houve a informação inicial de que o Schaefer havia morrido por um tiro de um criminoso. Tiro esse que não atravessou o corpo dele. Tiro de fuzil 762. Um tiro de fuzil, ele tem um alcance de mais de 1 quilômetro de precisão. Ah, para atravessa... Atravessa, Pop. Aliás, ele tem essa precisão devido ser um fuzil de arma longa. Quando foi feita a perícia, identificou que o projétil estava alojado na costela dele. Mas vem cá, por que esse projétil ficou alojado? Porque ele atravessa. Identificaram que ele estava com a arma nessa posição, nessa que eu estou aqui, e o disparo atingiu a culatra, ou seja, essa parte frontal aqui do fuzil. Atingiu aqui, atravessou o fuzil, atravessou o colete balístico que ele estava e alojou na costela, sendo que ele estava com o fuzil nessa posição. Só que quando alguns... Deixar bem claro, a doutora Daniele Serpa, que é uma promotora exemplar, questionou também isso, e até mesmo o coronel Fernando, também, que faz parte da Corregedoria e do Conselho Militar, questionou, vem cá, mas onde vocês estavam? Eles estavam na mata, por quê? No patrulhamento, eles observaram um barulho de mato quebrando. Quando eles observam isso, tem procedimento de parar e cada um se abrigar. Eles ficaram nessa posição por 40 minutos. Não veio ninguém. Quando não veio ninguém, segundo ele, o Schaefer levanta e caminha na posição vietnamita. O que é isso? É o fuzil nessa posição, a pronto emprego, e ele vai caminhando assim, Pop. Porque se ele observar um alvo ou um suspeito, ele tem como se defender. Aí, qual é a lógica disso? Como nessa posição vietnamita, ele conseguiu atingir a culatra do fuzil e pegar no peito do Schaefer, sendo que o fuzil está nessa posição? Não tinha como, o fuzil estava assim.
Por que assim? Porque ele fica na bandoleira, que é o suporte para segurar, e ele fica descansando assim. Quando eles não estão em operação, fica parado dessa forma. E existiu ainda a máxima de que dessa forma foi onde o suspeito, que é um cabo da PM, acabou atirando com o fuzil na direção do Schaefer, tirando a vida dele. Ontem, o Conselho Militar entendeu que ele, o que atirou, fosse condenado a 20 anos de prisão. Fechado. Já o juiz Marcos Faleiro, ele entendeu que não, inocentou o militar. E qual é a decisão que sobressai e fica valendo? Agora, Pop, eu acredito que o próprio Conselho Militar, a Corregedoria, vai ainda analisar o caso. Por mais que o juiz entendeu que ele não tem culpa, o Conselho Militar ainda pode solicitar a expulsão desse militar. Ele ainda está na ativa, está prestando serviço administrativo, mas ele vai responder. O Conselho Militar inocentou os outros dois, tá? Que fizeram parte, mas também serão investigados ou também denunciados, mas não pela morte, mas por ter participado. Essa audiência foi ontem? Foi ontem, levou pouco mais de 4 horas, viu, Paulo? Você acompanhou toda ela? Acompanhei uma parte dela apenas. E o meu silêncio se dá exatamente porque ontem, quando eu falava com o Arthur, e procuro falar com ele todas as tardes, mesmo quando a gente não está no programa, porque o programa vai até a 1, e ontem ele falou, Pop, eu estou acompanhando uma audiência, eu falei, então vai aí, porque a gente fala depois. E era essa a audiência. Era essa. Não acompanhei o tempo inteiro, porque eu estava também acompanhando uma outra situação, para a gente reproduzir aqui semana que vem, mas a gente gostaria apenas de ressaltar isso e de deixar bem claro, por quê, Pop? O Conselho Militar, que é formado por tenentes, coronéis da Polícia Militar e do Bombeiro, eles não pensaram na corporação. Porque poderia entender assim, mas a polícia é legalista e ela defende a corporação. Não foi o que aconteceu ontem. Eles condenaram o militar de ter, supostamente, vamos dizer assim, atirado no tenente Schaefer. Eles não passaram a mão, não. Já o juiz entendeu. O juiz entendeu até porque houve uma situação de que os militares inventaram a história, porque só foi provado que o tiro partiu do fuzil do cabo, porque foi feita a balística. Mas ele disse o seguinte, que eles inventaram essa história porque ficaram com medo, porque eles fizeram um outro procedimento operacional e ficaram com medo de responder. Só que é o seguinte, pelo padrão que é o Schaefer, 01, um cara muito bem preparado, ele jamais, segundo informações, iria colocar a vida dele em risco e da tropa, sabendo que tinha um suspeito próximo. Por isso que não colou aquela máxima que ele levantou e saiu na posição vietnamita. Ele não iria fazer isso e deixar os companheiros para trás. Obrigado, tá, Arthur. O meu silêncio se dá porque foi você quem acompanhou, você é quem está por dentro de todo o assunto e eu não preciso fazer de conta que tem a informação a qual você acabou de externar. Tá bom, Monstrão? Valeu, Paulo. Obrigado, tá?